Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado e engrandecido seja o santo e precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua bondade, misericórdia, graça e amor sem fim, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa terça-feira da bênção, da vitória, em nome de Jesus, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração, palavra linda, linda do coração de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. Está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, e o versículo de número 25 do profeta Isaías diz assim: Eu mesmo sou o Senhor que apaga as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembrarei mais. Sabe? Coisa linda de Deus, o Senhor fala que não se lembra mais dos seus pecados. Aqui está falando de Israel. Israel pecou, né? Israel se afastou do Senhor. Estava uma situação muito difícil mesmo. E aí o Senhor, ele usa o profeta Isaías para trazer essa palavra, essa mensagem para o seu povo, dizendo que dos pecados deles não lembraria mais. Saiba de uma coisa nesse dia de hoje, querido, que dos teus pecados o Senhor não se lembra mais. Você que cometeu torpeza, você que cometeu pecado, você que fez algo aí, porque nós somos assim, né? Muitas das vezes, não que somos obstinados ao pecado, mas muitas das vezes nos deixamos levar e acabamos sendo conduzido ao pecado de alguma forma. E o Senhor Deus, nesse dia de hoje, Ele diz para você que dos teus pecados Ele não se lembra mais. Amém? Israel havia pecado contra o Senhor, portanto, somente Ele poderia perdoar o pecado da nação. Né? Só Deus tem o poder de perdoar os pecados. Amém? As transgressões do ser humano, que o ser humano ofende a santidade de Deus. Apesar disso, o Altíssimo está disposto a perdoar. Independente do que você fez, pensou, Deus está dizendo para você: eu te perdoo. Deus não guarda mágoa, não. A Bíblia fala que a ira do Senhor, ela dura só por um instante, mas as misericórdias do Senhor, ela vai de geração em geração, de eternidade em eternidade. E não há peso maior do que o peso que carregamos quando pecamos, né? Quando você comete algo ali relacionado ao pecado e você se arrepende, você carrega ali aquela culpa, né? O diabo fica ali te torturando com aquela situação. Quantas pessoas hoje, amados, estão em situações de doenças psicológicas, né? O psicológico doente por causa do sentimento de culpa, carrega aquela culpa daquilo que fez, em um momento que às vezes você não teve nem consciência daquilo. Você não tinha nem consciência daquilo que você estava falando ou fazendo. E a culpa acaba tentando destruir o ser humano. Mas o Senhor diz para você nesse dia de hoje que Ele está perdoando os seus pecados. O pecado, querido, é a única coisa que separa o homem de Deus. A Bíblia fala, usando o próprio profeta Isaías, que não são os vossos pecados que fazem separação entre vós e vosso Deus, para que esconda assim o seu rosto, para que ele não te ouça. Então, o que separa o homem de Deus é o pecado. E o pecado não confessado. Aquele pecado que você não confessa, aquele pecado que você não se arrepende, esse pecado é o pecado que separa o homem de Deus. Porque o pecado original, que foi o pecado de Adão e Eva, né? O pecado lá da desobediência do primeiro Adão, o primeiro homem, porque o segundo Adão é Jesus, ele nunca desobedeceu, ele foi perfeito, santo, íntegro e justo em tudo. Ele foi obediente até a morte. Jesus foi, né? E a morte de cruz. Mas o primeiro Adão pecou. Pecou e toda a sua descendência é descendente do pecado. E aí Jesus veio com sua infinita bondade, misericórdia e amor sem fim. E nos livrou, né, desse pecado, né? O Senhor Jesus nos lavou. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, juízo e justiça. Uma vez que você aceita Jesus, você tem os seus pecados perdoados. Mas ao longo da nossa trajetória, da caminhada, ainda pecamos, porque
A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Separados foram da glória de Deus. Porém, aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Deus, tem os seus pecados apagados, limpos. Só que ao longo da caminhada, a pessoa tende a tropeçar e acidentalmente ela ainda comete pecado. Ela ainda fala o que Deus não se agrada, ela ainda faz coisas que Deus não se agrada. E é desse pecado aí que você cometeu, que Deus está dizendo nesse dia de hoje, que ele não se lembra mais. Confessa e deixa. Todos os milagres que Jesus fez, a maioria deles, as pessoas vinham com suas mazelas, com seus problemas, e Jesus falava para eles: teu pecado foi perdoado, vai e não peque mais. Quando a mulher adúltera foi até o Senhor, levada por aquela multidão, para apedrejar, e os homens chegaram diante de Jesus e falaram: mestre, nós pegamos essa aqui, com a boca na botija. Essa aqui estava lá fazendo a coisa feia, e pela lei de Moisés, a lei manda a gente apedrejar. A lei mandava apedrejar o homem e a mulher, mas só apareceu a mulher, né? E aí, Jesus fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo tem pecado, todo mundo foi de fininho indo embora, né? E só ficou Jesus e a mulher. E ali, quando só ficou Jesus e a mulher, Jesus fala para ela: aonde estão os teus acusadores? Ela fala: foram embora, Senhor. Ninguém te acusou? Aí ela fala: ninguém me acusou, Senhor. Nem tampouco, minha filha, eu vou te acusar. Naquele momento ele perdoou ela daquele pecado que ela estava cometendo, que era o pecado da traição, né? Da prostituição, do adultério, né? Ela tinha adulterado. Ela era uma mulher casada e ela estava adulterando o seu casamento com outro homem. O que aconteceu na vida dela, a Bíblia não relata, mas ela pecou e pecou feio. Porém, pecado diante de Deus não existe grande ou pequeno, grave ou menos grave. Pecado é pecado e pecado tem consequência. As consequências do pecado é que tem as suas dimensão, né? A consequência do pecado, ela tem as suas dimensões, mas o pecado diante de Deus é tudo igual. E aí Jesus perdoou o pecado daquela mulher e falou para ela: vai em paz e não peca mais. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus falou: filha, tua fé te salvou, vai e não peques mais. E todos os outros milagres ali que Jesus vai fazendo ao longo da caminhada, ele fala para a pessoa não pecar mais. Então o que isso dá a entender à luz da palavra? Que o pecado ele traz consequência no espírito, na alma e no corpo, né? O espírito, ele se afasta de Deus, ele é separado de Deus por causa do pecado. A alma, ela fica ferida por causa do pecado, ela fica manchada por causa do pecado. A alma, ela fica oprimida por causa do pecado. E o corpo, ele sofre a consequência, que são as doenças físicas. Quantas pessoas estão doentes por causa dos seus pecados? A Bíblia relata que aquele que confessa as suas transgressões e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera. Então a pessoa que peca e não confessa, ela não prospera, ela não cresce. O que é prosperidade? Prosperidade é paz, amor, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio, que está lá em Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito Santo. Isso é prosperidade ante Deus. Você vê aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa colérica, aquela pessoa que não muda por nada, ela é pecadora. Não é que ela é uma pessoa pecadora da descendência de Adão. Não, ela é uma pessoa que anda na prática do pecado. É uma pessoa que tem um prazer ali na prática do pecado. E a Bíblia diz que quando você não confessa suas transgressões, quando você não confessa, até os seus ossos, eles ficam apodrecidos. Fala de uma doença, né? Fala de doença, de câncer. Os ossos, né? A carne, ela paga um alto preço por causa do pecado. A pessoa obstinada ao pecado, levada ao pecado, conduzida ao pecado. Então, nesse dia de hoje, o Senhor te convida a confessar os seus pecados. Confesse o seu pecado e deixa esse pecado, porque Jesus está dizendo: eu quero te perdoar. Eu quero perdoar os teus pecados. Ninguém pode fazer isso por você. Você pode estar confessando para pessoas aí, mas confesse para Deus nesse dia de hoje. Abra o seu coração para o Senhor, porque a Bíblia fala que a maldade dos pais
ela é corrigida nos filhos. E vai da primeira, segunda, terceira e até a quarta geração. A maldade, a maldição, ela corre até a quarta geração. Esse pecado que você não quer confessar hoje, diante de Deus para alcançar a misericórdia, ele pode se estender, essa maldição, esse mal em ação, pode se estender para os seus filhos, netos, bisnetos, tataraneto e por aí vai. Por uma simples coisa que você está com seu coração endurecido. Se você cometeu algo que entristeceu o coração do Espírito Santo, desde uma palavra torpe a algo gravíssimo, um roubo, roubar, furtar, desde a fofocar, ou tirar uma conclusão precipitada, ou cirandar com Satanás, que é uma das coisas que o Senhor tem falado bastante nesses dias, confesse. Chegue diante de Deus e fale: Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu confesso diante do Senhor o meu pecado. Eu pequei mesmo, pequei feio. Senhor, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Eu não estou, sabe, Deus, fazendo o que o Senhor se agradava, mas eu estou arrependido. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele cometeu um pecado. Ele pediu uma herança ao pai, sendo que herança não se dá de pai vivo. Herança só é quando o pai morre. E ele pegou ali a herança com seu pai vivo e acabou que aquela herança trouxe para ele uma repercussão muito negativa. E ele chegou um momento na vida dele que ele percebeu o tamanho da besteira que ele fez na vida dele. E ele falou: pequei feio, pequei contra os céus, pequei contra o meu pai e não sou digno de ser chamado seu filho. Vou voltar e vou me redimir. E quando ele voltou, ele encontrou seu pai de braços abertos. Nesse dia de hoje, nessa terça-feira, o Senhor Deus está de braços abertos para te receber de volta. Você que pecou, você que brigou com o marido, com a mulher, com o filho, com o pastor, com o vizinho, com o amigo, com a família, confesse seu pecado aí diante do Senhor Deus, que Deus está recebendo você de volta. E o Senhor disse para você: eu mesmo sou o Senhor que apaga as tuas transgressões. Deus está derramando o sangue de Jesus sobre esse pecado nesse dia de hoje, está te purificando. E Ele fala: por amor de mim, porque eu te amo. Você não merece, nós não merecemos coisa alguma, mas a graça de Deus, ela está nos alcançando de uma forma intensa e poderosa nesse dia de hoje. Ele fala: eu não me lembro mais. Deus não é aquele, sabe, que perdoa e fica jogando na cara. Não. Se Ele está dizendo que Ele perdoa, Ele não vai tocar nesse assunto com você nunca mais. O diabo pode até tentar te censurar, trazendo a sua memória, mas você vai lembrar desse dia de hoje, dessa ministração de devoção nesse dia de hoje, vai dizer assim: o meu Deus me perdoou, viu, Satanás? E ele diz que não se lembra mais. Se ele não se lembra mais, está colocado na cruz de Cristo, e eu te repreendo pelo poder que é o nome de Jesus. Você não tem poder sobre mim, sobre a minha mente, e isso já foi limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro. E você vai seguir em frente, em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Receba aí o perdão dos seus pecados nesse dia de hoje, receba a graça de Deus, receba a manifestação de Deus onde você está, receba aí alívio, respira fundo, porque o Pai te ama e te ama com amor grandão, com amor maior, com as misericórdias dele. Você que mentiu, o pecado da mentira, se tornando filho do diabo, o Senhor diz: volte para mim. Você não é filho do diabo, você é meu filho amado, em que eu tenho prazer. Eu perdoo os teus pecados, perdoo as tuas transgressões, limpo você nesse dia de hoje, limpo com as minhas mãos e com o sangue do meu Filho Jesus Cristo. Receba essa palavra aí onde você está, em nome de Jesus, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento por cada vida que me acompanha. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão linda, Senhor, que o Senhor trouxe no nosso coração nesse dia de hoje. Obrigado, Senhor, nos dê graça, poder e unção, para continuar firme na sua presença, Senhor, fazendo escolhas, meu Deus, que alegre o seu coração e que deixe o Senhor feliz, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, por cada vida que aqui me acompanha. Meu Deus amado, eu peço a sua graça sobre cada um deles, que a unção do Espírito Santo, Senhor, entra no nosso coração, trazendo alegria. Em nome de Jesus, você daí que crê, diga amém. Eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Compartilha, curte, comenta, envia aí para o seu parente, em nome de Jesus. Vamos evangelizar,
Em nome de Jesus, faça dessa semana uma semana de evangelismo para a glória de Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom. Feliz terça-feira.